Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossas vidas. Em nome de Jesus Cristo vos anuncio o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, a palavra de Deus que produz salvação para todos aqueles que nele crê. E gostaria de meditar convosco em alguns versículos que se encontram na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo de número 5. E a todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem e que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, venha a Jesus Cristo. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua alma para aquele que verdadeiramente ama você e deseja salvar. A porta da salvação está aberta. Jesus Cristo vive e Ele vos chama para uma tão grande e gloriosa salvação. Dê a tua atenção à palavra de Deus neste momento e vinde a Cristo. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 13, diz assim: Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Somente estes versículos. É com grande alegria que vos anuncio o Evangelho da graça, a palavra que é de Deus, e não palavras meramente humanas, porque vem do coração de Deus para o meu e para o seu coração. E esta palavra revela que Deus amou a humanidade toda, todas as gerações, de uma maneira tal, de uma maneira tão intensa, que enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, a sua alma não pereça, mas venha ter a vida eterna. Pois todo ser humano, sem exceção nenhuma, precisa de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é a única porta aberta neste mundo, pelo qual temos acesso a Deus. Ninguém pode ir até o Pai a não ser por Jesus Cristo. E muitos, quando ouvem estas palavras, compreendem, começam a ter a compreensão de que nós, os cristãos, às vezes enlouquecemos, pois como crer que Deus enviou o seu Filho unigênito e ele se entregou para ser morto por toda a humanidade? Parece loucura, mas a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muitos não compreendem o Evangelho e acham que tudo isso é uma loucura. Entender, tentar aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos tornar inocentes e nos justificar diante do Pai, e não compreende como pode uma pessoa sofrer
os vexames da cruz, a vergonha, o escândalo da cruz. Como pode uma pessoa sofrer e suportar tantas dores por causa de todo o ser humano? E entender que compreender que Jesus Cristo é Deus conosco e esteve aqui. E assim acreditam de fato que toda esta palavra é uma loucura e que é loucura compreender, aceitar e seguir todo este ensinamento. Mas a verdade é que Jesus Cristo, ele veio sim, pois a palavra de Deus deixa bem claro que nenhum ser humano salva-se a si mesmo. Jesus Cristo veio para nos salvar, para desviar a nossa alma da condenação. Ele fez o sacrifício por nós e a porta da salvação se abriu no Calvário. E agora todo ser humano que ouve a palavra de Deus e crê, pode ter acesso a esta graça. Todo aquele que crê e aceita Jesus como Salvador, arrependendo-se de seus pecados, tem seus pecados perdoados. Pois a palavra de Deus diz que as misericórdias e o perdão pertencem a Deus. E o Senhor Jesus veio para perdoar os pecados humanos. Pois os nossos pecados levam a nossa alma para a condenação. Mas Jesus veio para nos libertar, para quebrar as correntes da culpa que nos condena, que nos aprisiona, nos tornando homens e mulheres livres por Jesus Cristo. E na verdade, nada disso é loucura, mas é a verdade de Deus para toda a humanidade, em que todos devem se achegar a Jesus Cristo para serem salvos. Todos devem se arrepender de seus pecados e vir a Cristo para ter seus pecados perdoados. Todos devem, pela fé, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e viver uma vida pautada no Evangelho, uma vida de obediência ao Evangelho de Cristo. E toda pessoa que confessa Cristo como Salvador e com seu coração crê, permanecendo assim, será salvo. Pois o amor de Jesus Cristo nos constrange a crermos, de fato, que todas estas coisas são verdades, que toda a obra realizada na cruz do Calvário não se trata de uma lenda, não se trata de uma loucura, mas é o sacrifício do Cordeiro de Deus para tirar os pecados humanos. E todos os que vêm a Cristo e crê, e verdadeiramente arrependidos estão, são aceitos por Jesus Cristo, e seus pecados são perdoados. O amor que Jesus Cristo manifestou na cruz do Calvário nos constrange a estarmos na presença dele, a desejar segui-lo. E mesmo que muitos nos considerem que somos loucos em crer nestas coisas, mas o amor do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, um amor sem limites, sem medidas, um amor incomparável, isso nos constrange a estarmos diante dele, vivermos com ele, sermos gratos a ele e perseverarmos em seguir aquele que tudo suportou por nós. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, por todos sem exceção, ou seja, um que morreu para trazer salvação para todos. O Senhor Jesus Cristo fez este sacrifício para que toda pessoa deste mundo que vive possa morrer para os seus pecados. Todas as pessoas que andam longe de Cristo, todas as pessoas que têm um cotidiano do qual Deus não participa, podem se achegar a Jesus, podem vir a Ele e assim, recebendo a Jesus Cristo, estão morrendo juntamente com Jesus. E estas pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos, que recebem a Jesus como Salvador, passam a viver em novidade de vida, pois passam a viver pela fé, não por vista, mas pela fé. E recebendo Jesus como Salvador, essas pessoas então morrem para seus pecados,
morrem para as práticas da iniquidade, para esta cultura, para estes costumes que desagradam a Deus, e assim ressuscitam para uma nova vida. São vivificados com Cristo para viver uma vida diferente, uma vida na presença de Jesus Cristo, uma vida com Jesus Cristo, uma vida em comunhão com Jesus Cristo, já não mais em comunhão com as coisas vãs desta vida, já não mais vivendo as práticas desta vida do qual Deus não tem prazer. Mas morrem para todas estas práticas e ressuscitam como uma nova criatura. Passam a viver um caminho novo, uma vida nova, uma nova maneira de viver, pois tem a palavra de Deus como seu padrão. E desta forma, assim como nós um dia conhecemos a Jesus Cristo, segundo a carne, nós, conhecendo a cada dia mais Jesus Cristo, compreendemos quem Ele é de fato. E compreendemos o que significou o sacrifício dele na cruz. Pois Jesus não era um homem comum, como eu, por exemplo, mas Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus que veio a este mundo por causa da humanidade. O amor de Deus trouxe Jesus Cristo até nós. O amor de Deus trouxe Jesus Cristo e o imolou na cruz do Calvário, para que através de Jesus Cristo nós pudéssemos ser justificados e escaparmos da condenação do qual as nossas almas, os nossos pecados nos conduz. Jesus Cristo nos salva. É Jesus Cristo que por misericórdia nos perdoa. E então conhecemos a Cristo, tudo o que Ele fez e quem Ele era. Mas quanto mais vamos conhecendo a Cristo, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nos aprofundamos no conhecimento, mais comunhão temos com Ele e melhor o conhecemos. E sabemos então que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar a humanidade. Ele é o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai, que veio a este mundo e fez um sacrifício que produz salvação e desvia a alma de todo aquele que nele crê de uma condenação perpétua. Assim, quem aceita Cristo, nova criatura é. As coisas que praticavam ficam no passado, são apagadas e começa então uma vida nova na presença de Jesus, porque as coisas velhas, as velhas práticas da velha criatura ficam para trás. E quem recebe Jesus passa a ser uma nova criatura. Perdoados, passam a ser filhos e filhas de Deus pela fé. Então tudo se faz novo na vida da pessoa. Tudo muda na vida da pessoa. Aqueles que praticavam as coisas vãs desta vida, agora caminham pela carreira da fé. Novas práticas, são novos conceitos, porque são firmados em Jesus Cristo, passam a andar com Jesus. Já não vive mais aquela vida do qual a presença de Deus não participa, mas agora começam a viver junto de Cristo, lado a lado com Jesus Cristo, tendo comunhão com Ele e Ele, Jesus Cristo, conosco. E assim todos passam a trilhar uma vida nova, um caminho diferente do qual Jesus Cristo participa. E todo este plano vem de Deus, porque é o prazer de Deus que todo ser humano, toda a humanidade pecadora se reconcilie com Ele, porque o pecado afasta a humanidade de Deus. Mas Deus nos amou de tal forma que decidiu nos reconciliar. Então Ele enviou o seu Filho unigênito, não para que nos condenasse. Afinal de contas, os nossos pecados já nos condenam. A culpa do pecado já é suficiente para nos condenar. Mas Jesus veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos salvar. Por Jesus Cristo, a nossa alma será salva. A alma de todo aquele que crer nele será salva da condenação. E através de Jesus Cristo, Deus convida todos a se reconciliar com Ele, a deixar os seus pecados e se arrepender, e vir até Cristo para receber o perdão de seus pecados,
para receber a restauração de uma vida perdida na iniquidade, recebendo perdão e se reconciliando com Deus. Porque esta é a vontade de Deus, que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. O Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, chama todas as pessoas para se reconciliar com Ele. Deus está chamando você. Deus está te chamando para vir até Ele, para se reconciliar com Ele, pois Deus está em Cristo. Jesus Cristo Salvador, aquele que tem nele, que habita nele, a plenitude da divindade. Jesus Cristo, Deus Salvador, Ele veio a este mundo para nos reconciliar com Ele. Foi por isso que Jesus veio dizendo a toda a humanidade: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo veio para que todos aqueles que estão longe se aproximem dele e tenham seus pecados perdoados e se reconciliem com Deus e sejam salvos. Ouça, Deus está chamando você. Ouça a voz de Jesus Cristo que diz a você: vinde a mim. Jesus Cristo vos chama, Jesus Cristo vos ama, Jesus Cristo deseja vos salvar. Está na hora de você se achegar a Ele. Para você tudo isso pode ser loucura, mas é a verdade de Deus. Esta é a verdade de Deus para todos os pecadores, para todo ser humano. Esta é a verdade que salva, a verdade que liberta. Jesus Cristo, pois o que Ele fez na cruz é o poder de Deus para salvar os pecadores. Jesus vos chama, Jesus vos ama. O Senhor Jesus está vivo. Não anunciamos um Deus morto, mas um Deus que está vivo, que venceu a cruz, que triunfou sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Ele convida você para se achegar a Ele, para se reconciliar com Deus, receber de Deus o perdão. Ele convida você para seguir o Evangelho, tendo acesso à graça por meio da fé, e conhecer a Jesus Cristo a cada dia mais e melhor. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Ouça que Jesus Cristo te convida para se reconciliar com Ele, para ter teus pecados perdoados. Você não quer aceitar Jesus como Salvador? Você não quer receber Jesus Cristo em sua vida? Entrega tua alma para Jesus. Vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.